Então, bora lá. Bom dia, pessoal. Vamos- Seguiremos, então, com função em campo. Eu vou compartilhar aqui o texto de novo, só para a gente terminar a parte da introdução, né? Que falta um pedacinho, e aí a gente vai pro primeiro, pro primeiro item, né? Que a gente já falou do prefácio, da introdução, agora vai para o primeiro item, fala vazia, fala plena na realização psicanalítica do sujeito. Só que antes, né, a gente vai terminar a introdução, só que antes da gente começar de fato, fala vazio, fala pleno, esse item, hoje a Jéssica vai fazer uma introdução sobre a noção de parole, que fala vazio, fala plena, né? Fala é parole em francês. Aqui no texto dos escritos, parole está traduzido por fala. No texto Embora eu vi também, comparando com o francês, às vezes eles traduzem por palavra em alguns momentos do texto, parole. Mas, no geral, está traduzido por fala. E no seminário 1, que o Lacan continua discutindo fala vazia e fala plena, está traduzido por palavra. A Jéssica vai explicar um pouco o que é esse termo, que é um termo que aparece em vários autores lá no momento das elaborações do Lacan, né, dos autores da linguística e da antropologia. Ela vai falar um pouco disso. Então, assim, vai ser um preâmbulo, uma contextualização sobre esse termo, sobre essa noção, em Saussure, em Jacobson, em Lévi-Strauss, que são os principais autores aí, né, que o Lacan vai vai partir para pensar essa questão da linguagem, da fala, para servir de uma contextualização mesmo, assim, para a gente se preparar para entrar no texto, né? Para a gente ter uma referência de onde ele tira, de onde ele não tira, para a gente poder avaliar também quais são as proximidades, quais são as diferenças, que a gente vai reconhecendo no texto dele. Que a gente vai perceber também que fala não é fala para ele aqui, parole não é inteiramente igual, não é equivalente a como aparecem os outros autores, embora ele tenha partido de outros autores. Então, eu vou compartilhar aqui a introdução só para terminar, aí depois a gente parte para essa parte da parole, que aí vai ser a Jéssica que vai apresentar. Hum, eita, peraí que eu não tô achando. Uma janela. Não, não vai. Uma guia. Também não vai. Tela inteira, será? Também não vai. Ué, não tá achando o meu arquivo aqui do PDF para compartilhar. Mas ele tá aberto? Achou. Tá? Dá para ver? Dá para ver. Ah, então a gente parou na página 247, né? Pelo menos desse arquivo aqui da internet. A gente estava falando sobre. A gente falou sobre o fator C, né? Sobre o fator cultural. Já passamos por isso. Então agora a gente vai seguir a partir do. Eu só vou ler o parágrafo, na verdade, 25, que é onde ele vai apresentar a tese, né? E os outros eu só vou fazer um comentário por cima, porque já tem relação com o que a gente já discutiu. Como eu tinha falado antes, eu dividi a introdução entre problema e tese, né? Assim, o problema, as causas do problema, que a gente já falou, ele já apontou os problemas, já falou as causas dos problemas, né? Ou parte das causas dos problemas, e aí ele apresenta a tese. É,
Vamos seguir. Então, assim, aqui no parágrafo 24, ele está, de novo, fazendo uma crítica a esse apego às convenções, ao formalismo, às regras da Sociedade Psicanalítica da época, da IPA, da Sociedade Psicanalítica de Paris, que aí, tanto que a última frase que ele coloca, né? Fica-se preso às convenções da impossibilidade de saber sobre a doutrina, dizer o que quer que seja. É como se os psicanalistas, como não, né? Para eles, os psicanalistas ficavam mais presos às regras, né? Às convenções, acho que tanto teóricas quanto técnicas, e formativas, né? Da formação, o que produz uma impossibilidade de se investigar a doutrina, de se investigar a teoria. Não sei se vocês se lembram, mas lá no prefácio, ele vai propor que a formação do psicanalista tem que ser uma formação que não vai por essa via da regra, do formalismo, mas ele vai falar que é uma formação que devia acontecer a partir de debates, assim. Ele vai falar assim, a partir de debates de argumentos contraditórios. Então ele vai pensando a formação não no sentido de se criar convenções, de se criar, por exemplo, definições também conceituais e técnicas que não fossem possíveis de serem questionadas, debatidas. No seminário, nos outros seminários, seminário 1, no seminário 2, principalmente na abertura do seminário 1, ele vai falar um pouco disso, assim, o quanto do ponto de vista dele, o trabalho em psicanálise, né, que ele está propondo, que ele propõe um trabalho no contexto do Freud, parte de um pressuposto de que os conceitos dentro de um campo científico, eles não estão fechados, eles não estão definidos, eles têm que ser constantemente criticados, questionados, no sentido de um progresso, de uma modificação, de uma transformação, que ele vai, inclusive, dizer que o Freud, na perspectiva dele, fazia isso. O Freud não tratava dos conceitos de forma estática. Então, a posição do Lacan é avessa essa da convenção, né? Pelo contrário, é justamente um questionamento da convenção, um questionamento do que está estabelecido. Como a gente já tinha falado um pouco quando a gente falou do Lichtenberg, né? Que era a posição também de um autor ali que ele cita no começo. Isso vai aparecer várias vezes na obra dele. Quando ele tem a hora que ele tem no seminário 1, ele fala isso também. Quanto mais um conceito, quanto mais uma noção, quanto mais uma ideia parece aceita, óbvia, muito bem estabelecida, mais ela deve ser questionada. Então é sempre esse movimento de questionamento, né? Nesse texto isso fica muito claro, né? De questionamento, de crítica, de problematização. Que é a crítica que ele está fazendo desde o começo. Aí, no parágrafo 25, ele traz a tese. Afirmamos, quanto a nós, que a técnica não pode ser compreendida nem corretamente aplicada, portanto, quando se desconhecem os fundamentos que a fundamentam. Nossa tarefa será demonstrar que esses conceitos só adquirem pleno sentido ao se orientarem num campo de linguagem, ao se ordenarem na função da fala. Acho que tem a ver já com o que a gente discutiu também, né? Que primeiro essa parte, a técnica não pode ser compreendida nem corretamente aplicada, portanto, quando se desconhece os conceitos que a fundamentam. Que é uma crítica que ele fazia. A técnica pela técnica, né? A técnica pensada como apenas o exercício de uma regra, né? De uma convenção, ela não pode ser corretamente aplicada. Pelo menos não corretamente aplicada se a gente for pensar como uma técnica psicanalítica, né? Pode ser uma técnica de controle, de exercício de poder, de manutenção de uma ordem, mas não de uma prática psicanalítica. E é essa avaliação que ele faz de como se usava a técnica naquele momento, muito por essa via da convenção. Tem até uma carta eu estava lendo aqui, uma carta do Althusser para o Lacan. O Althusser amava o Lacan. Você lê os textos do Althusser comentando o Lacan, ele é apaixonado pelo Lacan. Então, uma carta que ele manda para o Althusser,
Só que é de 63, já é depois desse texto. Que é mais um momento lá de cisão, né? Se eu não estou enganado, acho que 63 é quando ele se diz excomungado, né? Em definitivo da IPA, inclusive acho que ele sai da Sociedade Francesa de Psicanálise, e ele está muito angustiado, muito tomado por isso. Ele manda uma carta para o Althusser, que eu não achei, mas eu vi a carta que o Althusser responde. O Althusser faz uma certa avaliação, assim, parece que faz sentido. Que os psicanalistas, na época, eles acreditavam que era possível a aplicação de uma técnica esvaziada de teoria, de conceito. É como se existisse uma técnica pura que pudesse ser aplicada. E ele vai dizer assim, o que o Lacan ele fala assim, o que você está fazendo, Lacan, é mostrar para eles que não, que é preciso se reconhecer, saber, entender os conceitos que embasam essas técnicas, né, que fomentam essas técnicas, que inclusive são esses conceitos que possibilitam que as técnicas existam, né, sejam alteradas e existam. Então ele fala que o que você está tentando fazer é, de alguma maneira, fazer os psicanalistas começarem a pensar que tem conceitos por detrás da técnica. Não existe técnica pura. Então, eu acho que é um pouco essa ideia, né, que o Lacan está tentando mostrar. Assim. A técnica não pode ser compreendida nem corretamente aplicada quando se desconhece os conceitos que a fundamentam. Então, é preciso um retorno para os conceitos para aí depois acho que ter essa outra volta para pensar a técnica, né? Se bem que elas estão articuladas. A própria técnica é conceitual, né? A própria técnica já é um conceito, já é uma teoria. Por isso que eu coloquei também lá na proposta, baseado nisso que o Lacan fala, na proposta do grupo lá de trabalho, que está no Drive, desse grupo de pesquisa, né? Que um trecho lá, uma crítica àquele livro do Fink, Fundamentos da Técnica, porque lá ele ele tenta propor um livro que é uma técnica sem teoria. Não existe técnica sem teoria. Se você for ler, você vai ver que tem uma teoria subjacente, mas é como se ele fizesse uma proposta de que seria possível, né? Ele fala, eu não usarei, vou usar o mínimo de teoria aqui, porque ele está tentando visar, como se na cabeça dele, ou pelo menos naquele texto, né? Não sei se na cabeça dele, mas naquele texto específico, fosse possível a gente aprender uma técnica e aplicá-la sem teoria. Então, um pouco nesse movimento do Lacan também que esse grupo foi pensado, assim, né? A pesquisa foi pensada, né? Assim, é uma crítica a concepções tecnicistas do trabalho do psicanalista para o pensamento de um pensamento conceitual do trabalho do psicanalista. Por isso essa ideia de pensar com conceitos. Está baseado no movimento que o Lacan faz, né? Que eu acho que é o movimento que ele faz, mas que mesmo no contexto lacaniano, às vezes quando você vai falar da prática, se cai muito nessa parte técnica. Então, isso é a primeira parte. Então, depois ele fala, nossa tarefa será demonstrar que esses conceitos só adquirem pleno sentido ao se orientarem no campo da linguagem na função da fala. Né? Então, assim, esses conceitos que ele pretende recuperar, que são os conceitos freudianos, né? E que alimentam, que motivam, que animam a técnica, esses conceitos freudianos, né? Aí seja inconsciente, transferência, só podem ser só podem ganhar sentido se articulados ao campo da linguagem da fala, que é o que ele vai fazer a partir de agora. Primeiro da fala, no fala vazia e fala plena, depois no segundo item, aí ele vai falar da linguagem, do campo da linguagem. Para no último item ele falar da parte técnica mesmo. Aí ele vai falar das intervenções, da interpretação, da transferência, etc. Então essa é a tese. Esse parágrafo resume o que o Lacan está fazendo, vai fazer nesse artigo, está fazendo nesse texto, né? Não só nesse texto, né? Essa tese dele aí, ele vai seguir durante muitos anos e nunca vai ser abandonado, né? Durante todo. Acho que essa tese não é abandonada durante o ensino dele em nenhum momento. Ela vai ser alterada, progredida, mas assim, não vai ser abandonada.
que são os conceitos que fundamentam a técnica ou a clínica, que os conceitos vêm antes da experiência, que os conceitos geram a coisa, geram a experiência. Isso faz ele ficar alinhado a uma certa tradição de ciência platônica ou hipotético-dedutivista, onde a teoria precede sempre a experiência, então Lacan não é um empirista. Sempre articulando com o campo da linguagem, a gente vai falar da linguística, mas tem o campo da matemática, o campo da lógica. Então isso nunca vai ser abandonado, assim. E aí, né, só para finalizar essa parte, então, aí no parágrafo 26, ele volta não, ele propõe que, então, para manejar o conceito tem que se voltar para o Freud. Ele vai dizer, ponto em que notamos que para manejar qualquer conceito freudiano, a leitura de Freud não pode ser tida como supérflua, nem mesmo quanto àqueles que são homônimos de noções correntes. Então, assim, para manejar qualquer conceito do Freud, é preciso ler o Freud. Mesmo quando a gente estiver falando de conceitos que são homônimos a noções, né, que já estão correntes ali na literatura psicanalítica da época que ele está propondo. Parece óbvio, né, que vamos estudar Freud, tem que voltar para Freud, vamos estudar Lacan, tem que voltar para Lacan, mas não é óbvio. Porque, assim, nesse contexto de 53, eu não vou lembrar onde ele fala, mas ele fala disso, tem outros autores que falam disso. O Dunker, por exemplo, fala disso. Tem um problema naquele momento que parte da teoria freudiana está traduzida para o francês, não é a teoria, não são todas as obras. Então, as pessoas tinham acesso a uma parte da tradução que o Lacan considerava muito ruim. Parte era em inglês, a totalidade era alemão, né? Parte em inglês, que tinha sido traduzido para o inglês, mas eu acho que também nem todo mundo tinha acesso. Pensa, em 53, não tinha internet, não tinha todas as possibilidades que a gente tem hoje. Então, o acesso aos textos do Freud me pareciam que assim, eram escassos, estavam reservados a poucas pessoas, as coisas, os textos mais acessíveis, os textos mais acessíveis não eram de boa tradução. E as pessoas, então, também não tinham vamos dizer, uma visão do conjunto da obra do Freud, apenas de textos esparsos. Que é diferente de como Lacan vai trabalhar com a obra do Freud. Ele vai pegar o conjunto da obra, ele vai pegar em alemão, né? Ele vai sempre, ele vai trazer, ele vai às vezes cotejar com o francês, com o inglês, mas ele sempre vai tentar usar o Freud em alemão. Que isso faz parte do método de leitura dele, ler o texto na fonte, né? Não só dele, né? A maioria dos autores indicam isso, Humberto Eco, por exemplo, outros autores sempre vão indicar ler na fonte. Então, eu estava num contexto onde tinha-se pouco acesso, vamos dizer, à obra do Freud em francês, e o que se tinha era ruim, na visão do Lacan. Então, como que as pessoas tinham acesso à maior parte da teoria do Freud? Pelos comentadores. Que era justamente o que o Lacan está criticando. O Lacan está criticando os comentadores, né? Aqui ele vai falar da Marie Bonaparte. Mas ele está criticando todos os comentadores do Freud. Que eles fizeram uma leitura do Freud que não faz jus à teoria do Freud, né? Não faz jus à pesquisa do Freud. Então, por isso, assim, por isso essa ênfase. Temos que voltar a ler Freud, os conceitos do Freud. Mas não naquele sentido que às vezes a gente vê no campo lacaniano, a gente tem que ler o Freud no sentido de que já estava lá, as ideias que o Lacan traz já estavam no Freud, Lacan está continuando o que o Freud propôs, ou Lacan está falando em outras palavras o que já estava em Freud. Não é esse tipo de retorno a Freud que o Lacan está propondo. Tem essa parte mais prática, vamos dizer, mais objetiva, assim, no sentido de que é um retorno para ler o Freud, que as pessoas não estavam lendo, porque não tinham acesso, estavam lendo os comentadores, que é justamente que ele achava que tinham feito uma leitura do Freud problemática. Tem uma outra dimensão de voltar a ler o Freud para trabalhar com o texto do Freud,
né, para trabalhar sistematicamente, metodicamente ao texto do Freud, não tratar como palavras gastas, conceitos gastos. Então, é um tratamento metódico, sistemático do texto que ele vai fazer depois do seminário 1, do seminário 2, do seminário 3. É um retorno aos conceitos também animado aí, a partir de chaves de leitura, né, da linguística, do Levi-Strauss. Ele vai fazer por exemplo, você pega aquele livro dos Zafiropoulos, né? O Zafiropoulos vai mostrar que eu não vou lembrar qual que é a faixa, mas nesse período o Lacan está operando isso. Ele tá fazendo uma leitura levi-straussiana do Freud. Então, assim, é voltar aos conceitos também, relendo-os em outras chaves, né, da linguagem da fala. Então, não é um retorno. Vamos aqui resumir o que Freud falou, vamos aqui continuar o que Freud falou, vamos falar em outras palavras o que Freud falou. Não é isso, né? É um trabalho de investigação textual. E essa parte dos homônimos aí que ele fala, é isso, assim, não importa. Não é porque tá no comentador a palavra, vamos dizer, inconsciente, e ele tratando dessa palavra aí, tratando desse conceito em certo sentido, que isso significa a mesma coisa no Freud. A palavra pode ser homônima, pode ser a mesma palavra, se escrever do mesmo jeito e se falar do mesmo jeito, mas não quer dizer que tem o mesmo sentido, né? Então, aí depois, no resto desse parágrafo, é uma crítica, isso que ele chama de informação de segunda mão, que é em relação aos comentadores, né? Ele vai dizer que a Marie Bonaparte fez uma leitura da pulsão no Freud equivocada, e aí um outro autor foi lá, pegou essa leitura que ela fez equivocada, acreditando que ela estava falando de fato que estava no texto do Freud, fez uma coisa mais equivocada ainda. Então, a ideia não é porque um comentador está dizendo que o inconsciente, ou a pulsão, por exemplo, em Freud, significa X, que é isso que de fato significa no Freud. Porque ele fez todo um trabalho de interpretação para produzir o leitor, né, o segundo autor, fez todo um trabalho de interpretação com o conceito que retirou do autor anterior, no caso do Freud. Mesma coisa do Lacan. O inconsciente do Lacan, a gente vai ver pouco ou nada se assemelha ao inconsciente do Freud. O termo é o mesmo, mas o sentido que o inconsciente do Freud, o sentido que o inconsciente tem na teoria do Freud não é igual ao sentido que o Lacan dá para o inconsciente na obra dele. O termo é o mesmo, eles são homônimos, né? Tem a mesma grafia, o mesmo som, mas não tem o mesmo sentido. E é importante a gente ler, quando a gente lê um comentador, ter isso na cabeça. Não é porque o Lacan usa inconsciente e vai partir do inconsciente do Freud, que no final do trabalho que ele faz com o conceito de inconsciente do Freud, passando pela linguística, pela antropologia, pela lógica, pela matemática X, que vai resultar, vai continuar sendo o mesmo lá do ponto de partida, né? Tem uma metabolização, se modifica. A mesma coisa pode, inclusive, acontecer com o comentador do Lacan, né? Ele pode partir do Lacan, mas chegar na produção de um outro conceito, né? Ou propor uma outra leitura. Pode estar alinhado ao Lacan, mas não necessariamente pode ser igual. Será igual. É algo para se atentar, assim, quando a gente vai ler nos comentadores. E é isso. Então, assim, aqui tá lançada a tese, aí a primeira parte, ele vai falar da fala. Como eu disse, antes da gente entrar, de fato, no texto, a Jéssica vai fazer uma apresentação sobre esse termo de Parole para a gente introduzir, tá? Aí depois que ela fizer, aí a gente abre para conversa, né? Tanto dessa parte, se tiver alguma coisa para comentar e tal, anota aí, e tanto da parte dela também, tá bom? Foi. Com você, Jéssica. Vou compartilhar minha tela aqui. Tá aparecendinho?
Tá indo? Foi. Foi, beleza. Bom, gente, então vamos abordar aí um pouco dessa questão da Parole. Eu peguei os autores do Saussure, né? Lévi-Strauss e Jacobson, que são os principais que o Lacan acaba citando. Mas antes de entrar nisso, apenas a título de curiosidade, a gente tem aqui a tradução livre de parole, né, em francês, que quer dizer palavra, texto, fala, dizer, termo, expressão, mensagem, saber, menção, verbo, notícia. Então, isso vai ganhar um significado diferente dependendo do contexto, né? Que vai aparecer. Bom, então, vou começar pelo Saussure, que é o linguista histórico aí da época. Tanto o Jacobson como o Lévi-Strauss utilizam Saussure para referenciar o que eles vão dizer de Parole, né? Então, Saussure ele começa com essa dicotomia de língua, que é langue, e parole, que é fala. Então, ele define língua como uma parte determinada e essencial para a linguagem. Ele vai trazer isso como um produto social da faculdade da linguagem e que corresponde a um conjunto de convenções que são necessárias e adotadas pelo corpo social e que permitem o exercício dessa faculdade nos indivíduos, faculdade da língua, né? Então, a língua, como uma instituição social, ela também entra como um instrumento de dominação. Só preocupa isso aqui. Ela também entra como um instrumento de dominação, e isso a gente vê a exemplo de povos colonizados, né? Para colonizar um povo, uma determinada sociedade, é pela língua que a gente faz isso. Então, achei isso bem interessante. Aí ele vai trazer que a língua é necessária para que a fala seja inteligível. E aí, como ele define fala, né? Ele vai definir a fala como um circuito que começa na fonação, termina na audição, que contempla um conceito e uma imagem acústica. E aí ele diz que a fala é um ato individual, que parte da vontade, né? E da inteligência. E a inteligência aqui como um fator cognitivo e expressivo. Isso me chama bastante atenção, né? Quando ele coloca que a fala é um ato individual, que é sempre do indivíduo, né? Da vontade do indivíduo, e no qual esse indivíduo é sempre senhor dessa fala. Então, ele é dono dessa fala, né? Ele sabe o que está dizendo, ele escolhe o que diz, ele manda nessa fala. Esse é um aspecto bem interessante para a gente pensar, porque parece que Lacan não vai muito por aí, né? Quando ele vai falar do dizer, da fala, em alguns momentos ele vai dizer que justamente a fala atropela quem diz, né? Aquele que está falando. Bom, então, para associar novamente, né, a fala contempla essa produção de sons, a fonação e a parte psicofísica. E é a fala que faz evoluir a língua. E aí uma diferenciação, né? Ele vai usar o vocábulo mote para definir a palavra nesse lugar material, escrito. E parole ele vai usar para fazer referência à fonética e ao som. Já Jacobson, ele vai trazer 4 aspectos. Jéssica. Aí. Oi, aqui é a Mariana. Gente, o Saussure, eu estudei um tanto de língua, vou abrir aqui de linguística. O Saussure, ele vai falar da língua como um funcionamento na teoria do valor. Então, a noção de língua, ele na teoria do signo, ele fala isso sim, mas quando ele vai falar quando ele fala da teoria do valor, a língua é um funcionamento, que tem o sintagma e o paradigma. E aí o Jacobson vai reler o sintagma e o paradigma como metáfora e metonímia e vai cruzar os eixos, mas a língua, a Lalang, que ele fala,
Ele fala Lalang como funcionamento, não mais como o primeiro conceito na teoria do signo. Então, na teoria do valor, ele ressignifica. E aí a fala e tudo pode ganhar outras leituras. Eu não sei se você foi na teoria do valor para ler Lalang. Não. Então, porque a Lalang teoria é um conceito de Lacan, você está dizendo de Lacan? Ou não, o Saussure quando vai falar da linguagem. Estou falando do Saussure. Saussure só. Antes de pensar em psicanálise. Que ele vai falar, desculpa, da linguagem. A linguagem como funcionamento universal, porque o que o Saussure estava buscando era explicar a língua como funcionamento, né? Como ciência. Então, essa é a primeira parte da teoria saussuriana do curso de Linguística Geral. E a segunda parte da teoria do curso de Linguística Geral é a teoria do valor. E eu acho que aí o Lacan ele leu a teoria do valor também, assim como o Jacobson e o Lévi-Strauss. A ideia de metáfora e metonímia que o Jacobson vai trazer é a releitura do sintagma de paradigma do Saussure. E aí ele vai fazer a articulação dos eixos, porque o Saussure ele vai falar, tem um eixo sintagmático e paradigmático, mas ele não vai falar do cruzamento desses eixos, ele vai falar que qualquer língua no mundo, para funcionar, depende disso. Isso é da faculdade do homem. Aí mantém o que você trouxe. Isso é da faculdade humana, né? Quem vai trazer depois como ciência é o Chomsky, né? No inatismo. Mas aí o Saussure vai falar, ele vai fazer essa lei. É uma lei do homem. Sintagma e paradigma. É o que rege a linguagem. Que todas as línguas têm. E aí, o que é legal do Jacobson é o cruzamento da metáfora e da metonímia como leis de funcionamento internas à linguagem. E aí o Saussure, ele fala uma coisa que é muito interessante também, que nada externo à linguagem afeta o funcionamento sintagmático e paradigmático, nem mesmo a fala, que é individual. Por isso que ele vai falar que é individual. Porque aí, o que não afeta na realidade é o sistema, como, nos termos saussurianos, como faculdade da linguagem. Então, é algo específico, próprio do humano. Esse sistema assim, enquanto língua também, Mari? O sistema enquanto língua, Lalang, a língua, a língua, com maiúsculo, assim, né? E aí, então, é a língua, isso. Faz bastante tempo que eu estudei isso, não está tão fresco, eu tenho me voltado para outras coisas, mas assim. E aí, Jéssica, então, eu acho que é importante a gente se voltar para a teoria do valor, porque eu acho que o Lacan deve ter ido aí. Não é possível, porque aí tem a questão da lógica, tem a matemática, a leitura é outra. O Jacobson retirou certamente a metáfora e a metonímia daí. A noção de funcionamento da linguagem vem pelos eixos. E a noção de sistema e de eixo veio do Saussure. Legal. Bom, obrigado, Mari, pela sua contribuição. Imagina. Depois eu quero a referência, porque de fato não fui tão longe assim. No curso o curso de Linguística Geral, acho que é 1913, é o livro, que ele é dividido em duas partes, Teoria do Signo e Teoria do Valor. É um livro, laranja, eu vou pegar aqui, vou mostrar, eu vou tirar uma foto e vou... tenho ele. É a segunda parte do livro, é a Teoria do Valor. Ah, legal. De fato, eu fiquei mais na primeira parte. Essa primeira parte, ele mesmo, ele passa, e aí ele vai para a Teoria do Valor. Ele vai falar que uma coisa azul, ele vai falar que uma coisa é uma coisa em relação à outra. Ele vai fazer a relação. Por exemplo, o céu tá azul, o céu tá azul, o céu tá carro azul. A gente pode reler conforme na cadeia, conforme a relação na cadeia, conforme os elementos da cadeia se relacionam. Mas aí é uma leitura posterior, mas assim, os elementos na cadeia se relacionam também. Mas isso é Jacobson também. Estou misturando tanto, mas é a teoria do valor porque os elementos são relacionais.
Faz bastante sentido ser seu Jacobson, né? Isso. Jacobson vai beber bastante disso, né? Isso, sim, sim. E aí, vou até pegar o gancho aqui da sua fala para introduzir essa questão da comunicação e do ato de fala para Jacobson, né? Que envolve sempre 4 elementos, que são conexos, né? Eles são indissociáveis. E esses 4 elementos são o emissor, o receptor, né? Quem fala, quem ouve, quem emite, quem recebe a mensagem. A própria mensagem, né? Que possui um tema, um tópico. O código utilizado. E ele vai fazer essa aproximação respectiva de código e mensagem com Lang e Parolin, lá do Saussure também. E ele vai colocar também uma questão que a problemática de toda a análise do discurso, ela está contida no código, né? E ele vai dizer que o código é aquilo que o receptor utiliza para a compreensão da mensagem. Então, bom, para Jacobson, né, ele vai trazer essa definição de código como uma combinatória de significante e significado, e vice-versa, de significado e significante, um sempre respondendo ao outro, mas que isso não se limita puramente a um conteúdo cognitivo, né? Então, o código ele tem uma certa finitude de representações, que são padronizadas, limitadas, constituintes gramaticais, fonológicos, regras gramaticais e fonológicas também, e as possíveis combinatórias a partir disso. Quanto à mensagem, ele vai dizer que a mensagem sempre requer um contexto ou um referente para que ela seja suscetível de verbalização ou que seja verbal. E ele vai trazer exemplos, né, de que quando a ênfase do ato de fala recai sobre a mensagem, a gente está no domínio de uma função chamada função poética. E aí ele diz que não tem nada a ver com a confinação à poesia, né? E muito pelo contrário, esse tipo de ênfase está associado à linguagem prosaica do dia a dia, aos ditos populares, provérbios, anúncios, por aí vai. Eu trouxe esse trechinho aqui, que eu peguei lá do livro de Linguística e Comunicação, do Jacobson, que eu achei bem interessante, né? Que ele diz o seguinte, que os constituintes de qualquer mensagem estão necessariamente ligados ao código por uma relação interna e a mensagem por uma relação externa. A linguagem, em seus diferentes aspectos, utiliza os 2 modos de relação, que mensagens sejam trocadas ou a comunicação proceda de modo unilateral do remetente ao destinatário. É preciso que, de um modo ou de outro, uma forma de contiguidade exista entre os protagonistas do ato de fala, para que a transmissão da mensagem seja assegurada. É interessante isso, né? Tem que ter uma certa partilha aí. A separação, e muitas vezes no tempo, de 2 indivíduos, remetente e destinatário, é franqueada graças a uma relação interna. Deve haver certa equivalência. Opa! Funciona aqui? Deve haver certa equivalência entre os símbolos utilizados pelo remetente e os que o destinatário conhece e interpreta. Aí o código entra, né? Sem tal equivalência, a mensagem se torna infrutífera, mesmo quando atinge o receptor. E por fim, para Claude Lévi-Strauss, né, que ele vai fazer uma análise da questão da paródia a partir do mito, Lévi-Strauss, antropólogo, estruturalista. Ele vai colocar a linguagem, a língua e a fala como fundamentais para a concepção do mito. E aí ele vai definir o mito como isso que exprime sentimentos fundamentais e universais no ser humano,
amor, ódio, vingança, heroísmo. E também o mito sendo utilizado para a explicação de fenômenos de difícil compreensão. Então, fenômenos de ordens astronômicas, meteóricas, segundo o próprio Lévi-Strauss. E aí ele reforça, né, que a mitologia é tida como um reflexo da estrutura social e da estrutura de relações sociais. E ele vai afirmar que todo mito conduz a uma constatação de contradições. Ele, junto com o Saussure, né, vai definir, a partir da compreensão desses dois níveis da linguagem, que se dão num tempo reversível, sincrônico, estrutural, e num tempo irreversível, diacrônico, estatístico, ele vai definir o mito como esse terceiro nível, e, portanto, como um nível absoluto da linguagem. Justamente por combinar esses dois níveis. Então, o mito como este que engloba, né, esses dois outros níveis fundamentais, fundando um terceiro. E ele coloca ele como absoluto, porque justamente ele sobrevive, né? O mito ele é sobrevivente aos diferentes idiomas, culturas, aos tempos, às traduções, por piores que elas sejam. Algo do mito sempre se perpetua. E aí ele faz uma comparação que eu achei bem correspondente com o que a gente tem de valor significante, né, para a teoria do Lacan, e acesso a essa realidade tridimensional. Ele diz o seguinte, né, o mito é um ser verbal que ocupa no domínio da palavra um lugar comparável àquele que cabe ao cristal no mundo da matéria física. Passa a língua de uma parte, da palavra de outra, sua posição seria com efeito análoga à do cristal, um objeto intermediário entre um agregado estatístico de moléculas e a própria estrutura molecular material, né? E é isso, gente. Me parece que Lévi-Strauss coloca a palavra nesse nível, né? Como isso que intermedia um certo acesso a um mundo material, a um mundo tridimensional, acessível, a esse terceiro nível, né? Ele utiliza aí o mito como exemplo disso. Aqui estão as referências utilizadas. Acho que agora a gente abre para debate. Beleza. Obrigado, Jéssica. Lilian, posso disponibilizar os slides, sim, sem problemas. Mando lá para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Gustavo, pode falar, Gustavo. Bom dia, gente. Obrigado, Bom dia. Jéssica, pela apresentação. Também antes ao Gabriel. Achei curioso, é um ponto que nem foi abordado, mas no SOCI, no curso de Linguística, na primeira parte, acho que a gente poderia se ater no primeiro momento a ela, que é o uso do conceito de psíquico, ou da noção de psíquico. Porque o psíquico em SOCI está do lado da língua, e não do lado da fala, vamos dizer assim, que seria algo pertinente ao indivíduo. E aí é interessante, porque a gente costuma associar numa certa noção de psique atrelada ao indivíduo, né?
Ele diz assim, faz coro com o que Jéssica apresentou na página 27 do curso. O estudo da linguagem, já há distinção entre linguagem e língua aqui. O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes. Uma, essencial, tem por objeto a língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo. Esse estudo é unicamente psíquico. Outra, secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação, e é psicofísica. Interessante também depois ver como outros linguistas, por exemplo, o Benveniste, vai trazer uma noção que o Lacan se apropria também a partir do Seminário 2, que é de enunciação, que seria uma instância intermediária entre o social, a dimensão da língua e a dimensão da fala. Um terceiro aspecto conceitual para a gente levar em conta aí, e que em muitos momentos remete-se a esse nível da anunciação, ao nível do inconsciente. Só essas observações e agradecer novamente o cuidado. Obrigada, Gustavo. Benveniste é muito bom, eu gosto dele. Tive um pouco de contato também. Wanderson? Opa, bom dia a todos. Bom dia, Wanderson. Valeu pela apresentação aí, show de bola. Vou retomar uma outra questão também do encontro passado, que depois eu fiquei analisando, mas eu vou primeiro pontuar isso aí, pegando o gancho com o Gustavo. É realmente curioso, porque a gente às vezes coloca na conta do Lacan como se realmente a ideia do significante que o Lacan se serve, realmente ele extraiu do Saussure. E assim, é sempre problemático falar de citações, mas lamento, assim, mas não me... Ficar caçando essas citações dá um saco danado. Mas tem momentos que o Lacan ele diz extrair mesmo ali o essencial do significante dos estoicos, do conceito de signature e signans, está lá nos estoicos. E o outro que ele extrai do Santo Agostinho, Seminário 1. Né? E aí depois ele faz umas críticas, né, também ao Saussure, tudo que não tinha nada a ver, porque quando o Saussure ele vai utilizar a palavra significante, ele também se serve dessa galera. É a tradução que ele vai dando. Então, assim, a gente sempre fica muito referenciado ao Saussure e tal, mas como o Gustavo falou, né, o Benveniste, assim, nossa, o Lacan utiliza muito dele, né, não só o conceito de enunciação, mas vários outros, e assim como o Jacobson, né, que talvez seja o principal aí, né, várias vezes o Lacan também admite que realmente a linguística que ele está se valendo é muito mais próxima da do Saussure, e que coloca uma série de vamos dizer, reconhecimentos, né, na conta do Saussure, assim, na conta do Jacobson. E tem algumas aulas que o Jacobson estava do Lacan no seminário, e o Lacan comenta isso, assim como também o conceito de metáfora e metonímia, que a gente também atribui ao Jacobson, e aí, de novo, é curioso, né, num outro grupo que eu estava, muito tempo atrás, a gente também discutiu isso, tem uma passagem do seminário 9, que o Jacobson está na aula, essa é uma outra aula, e o próprio Lacan, ele coloca que o Jacobson, e aí, tipo, aponta para ele, né, na plateia ali, sim, que o próprio Jacobson, ele admite que foi junto com o Lacan, em conversas com o Lacan, que ele elabora o conceito de metáfora e metonímia. Então, não é uma criação não é uma teorização do Jacobson. Então, assim, essa coisa de onde vem um conceito, né, quem é vamos dizer, o elaborador disso tudo, né, e tal, sempre fica meio solto, assim, de vez em quando no campo, né? E aí eu me lembro, às vezes, dessas passagens que, assim, coloca em discussão isso aí, no mínimo, né? Nessa parte, calma aí que tá passando o caminhão do gás aqui, para quebrar o gelo.
Pronto. Coisa do capitalismo. Nesse seminário 1 mesmo, que ele traz esse texto do Santo Agostinho, que ele tem com um rapaz lá, né, um jovem, sobre a questão da locução. E o Lacan também vai situando, referenciando isso, sobre a questão do significante, né? Vocês têm um germe ali. Você vem muito tempo depois, né? Muito tempo depois. E, claro, aí vem as outras problemáticas, né? Para poder pôr mais lenha na fogueira, todo mundo já deve ter se deparado essas forçações de barra do Lacan, né? Já que hoje parece que é um tabu usar a palavra salvar o Freud, né? Não pode usar mais isso pelo visto, né? Essa forçação de barra, assim, do próprio Lacan, equivaler o significante ao Vorstellung representante do Freud, que é o representante da representação, né? Tem várias passagens do Lacan também nisso, subversão do sujeito, início do seminário 6 e tal. Então, assim, essa forçação de barra do Lacan é outro problema dele, né? Aí, voltando nos encontros passados, só para mim não perder isso, porque é uma linha de raciocínio um pouco demais, assim, que eu vou indo. Eu lembrei sobre a responsabilidade de novo, porque não dá para a gente deixar escapar isso não, tá, gente? Lá no texto Intervenção sobre a Transferência, do caso Dora, né? Que é essa frase aí que circula também direto das redes sociais, né? Que o Freud parece ter colocado na boca de Dora, né? Na hora lá do atendimento, né? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa, né? Muito conhecido, né? E isso está no texto do Lacan, Intervenção sobre a Transferência. Podem ir lá que vocês vão ver. Mas no texto do Freud não há essa frase. Quando eu fazia parte da escola brasileira, há muito tempo atrás, a gente chegou a estudar a obra do Freud no alemão, porque tinha um colega lá que ele falava alemão, né? E nem no alemão tem essa frase. Então, ou seja, essas forçações de barra do próprio Lacan é um problema para nós aqui, né, como a gente sabe. Né? Esse monte eu extraí tal coisa do Freud, já estava lá, né? O Gabriel comentou isso algumas vezes, em outros encontros. Que eu estava assistindo os outros encontros desde o início, que eu não participei desde o início, né? Eu estava vendo alguns desdobramentos que vocês estavam debatendo, assim, também sobre isso. Então, assim, como é que a gente se livra, né? Corrige aí essas rotas e, né, faz uma série de coisas, é realmente bem problemático. É só para terminar, essa coisa da técnica, Gabriel, mesmo que não há técnica sem conceito e tudo ok, gente, né? Estamos aí consensual com isso. Mas eu também fico pensando assim, então, ok, não há técnica na psicanálise e aonde que vai, se a técnica é mais limitada ainda do que a teoria e os conceitos, já que né, já que é os conceitos que constrói isso tudo, né, de vez em quando a gente usa, né, parte lá do Freud, o Freud sempre falava em recomendações e tal, tá, mas existe uma regra fundamental que é a associação livre, né, é uma lei, é um mandamento, né. Então, assim, a gente às vezes também tenta escapar da coisa da técnica, né, do procedimento e tudo, coisas assim. Por isso que no outro encontro eu trouxe o debate normativo. A gente tem que sair fora das normas. Há uma normatividade em jogo, do sim ou do não. Existe um absurdo também em jogo, né? Senão, de novo, fica essa coisa do estilo, essa coisa solta, ok, né? Há toda uma flexibilidade, a liberdade, sem isso a gente não consegue operar nada. Mas tem que haver algumas delimitações e algumas coordenadas, assim. Né? Senão ferrou, né? Como é que fica isso? Sabe? Essa questão da técnica, né? Uhum. Eu ia pegar a passagem, mas não deu tempo, porque eu estava atendendo, antes de começar o encontro, eu ia pegar, porque me lembrei dessa passagem. Lá no livro azulzinho do Mito Individual do Neurótico, que o Lacan discute a palavra técnica, Gabriel, que você comentou no último encontro, né? Porque ela tem várias acepções, assim, né? E o Lacan, ele traz uma das traduções do grego, que é muito parecido com a questão do artesão, que ele vincula lá, que ele vincula com o artifício, né? E aí, a questão do artista, ele vai, né, passando por uma série de coisas. Depois eu tento pegar a citação que está mais fresquinha na minha cabeça, assim. Mas eu colocaria essa indagação. Então, dá uma técnica, sabe? Tentando aí separar algum tipo de definição para nós, né? Responder por isso e tal. Mas valeu. Ô, Wanderson, no seminário 25, Lacan começa dizendo que a psicanálise não é uma ciência, porque o chato do Popper disse que ela não pode ser refutada, que ela é uma técnica também. Aí tem isso. Agora, só para incrementar, talvez seja importante, a gente está falando língua, fala, sei lá, significante, significado, pensar o conceito de conceito.
A Jéssica trouxe muito bem que a função poética diz respeito à mensagem, mas a função metalinguística para o Jacobson diz respeito ao próprio código. Então, que a gente pudesse pensar como Lacan pensa o conceito, né? Porque no seminário 1 ele está se referenciando no Hegel, por exemplo, mas o próprio Saussure coloca o significado, o conceito no significado, depois altera, diz que não é uma palavra remetendo a uma coisa, mas um conceito remetendo a uma imagem acústica. E como é que essa noção de conceito é uma noção tradicional que vai nos pôr numa situação de sempre tentar retirar contradições lógicas ou fazer suportar essas contradições lógicas? Será que essa é uma aposta teórica do Lacan pela via dos conceitos? Ou, enfim, que ele vai dizer que não há metalinguagem também. Então, mesmo que a gente discuta o conceito de conceito, ou o sentido do sentido, que é o que ele critica dos positivistas lógicos, há algo aí que escapa, né, da conceitualização. Enfim. São várias coisas, né? Uma coisa que eu tenho pensado que é essa questão do conceito, por exemplo, né? A ideia de falar sobre a fala não é nem tanto, desses autores, não seria nem tanto definir exatamente de onde Lacan tira o quê, né? Porque o que a gente vem conversando, eu e a Jéssica, assim, se daria de fato para fazer uma referência em todos os pontos tão clara, né? Assim, Lacan tira isso daqui, aquilo daquilo outro, daquele autor, desse autor, porque ainda que ele parta de alguns autores, né? São duas coisas. Eu acho que ainda que ele parta de alguns autores, né? Por exemplo, sei lá, significante, metáfora, metonímia, fala, linguagem, mesmo os conceitos freudianos, né? Inconsciente, transferência. Eu não acho que dá para fazer uma equivalência com esses campos. Então, assim, a gente consegue contextualizar de onde ele vem, talvez as marcas que os conceitos trazem. É uma hipótese, né, gente, que a gente está tentando pensar. As marcas que esses conceitos vindos de outros campos deixam na teoria, deixam no pensamento do Lacan, mas tem uma diferença, né? Assim, tem uma metabolização que acaba transformando o conceito, inclusive, em outra coisa, né? Assim, ele vai adquirir outro sentido. É uma coisa que a gente tem pensado. E uma coisa que eu tenho pensado também assim, que esse termo fala, por exemplo, né, a Holly, ele vai aparecer em muitos teóricos. Naquele momento histórico, muitos teóricos estão trabalhando com esse conceito. Não vai aparecer só no Saussure, não vai aparecer só no Jacobson, não vai aparecer só no Lévi-Strauss, vão aparecer em outros autores, às vezes com sentidos diferentes. Assim como determinadas teses aparecem em vários autores, né? No Lévi-Strauss, aparece no Foucault, aparece no Lacan, porque tem uma interlocução ali, tem um conceito ali, que a gente pode pensar talvez um contexto, um zeitgeist ali, que as ideias estão circulando entre os autores, né? Eu não sei se é tão simples dizer que uma ideia pertence a um conceito pertence a uma tese pertence a outro, de uma forma tão clara. Se também a gente não está falando de algo transindividual aí, né, entre os autores. Algo mais transindividual. Ao invés de tentar individualizar os conceitos, se não seria interessante pensá-los de uma dimensão transindividual, né? Assim, com uma construção também de uma época, de um tempo, né? De um pensamento que está sendo fomentado coletivamente, mesmo que as pessoas não estejam trabalhando juntas. Às vezes estão, como você deu o exemplo, Vandes, do Lacan com o Jacobson, ou do Lacan com o Benveniste, tem né? Que eles trabalhavam muito juntos, assim, então um vai influenciando o pensamento do outro, né? Então, assim, não sei se dá para ser tão claro, né? E mesmo o Saussure, que você falou, né? O Saussure também se baseou em alguém para construir a teoria dele, né? Porque a gente está pensando nessa questão dos conceitos, estamos tentando pensar numa dimensão mais transindividual, assim. Não necessariamente de ficar, claro, assim, tentar ver
de onde o Lacan herda a concepção, mas de uma forma menos individualizante, assim, menos transindividual, mais como marcas. A gente não sabe ainda se esse é o caminho correto, a gente está estudando, investigando como é que se pensa isso, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente está pensando também, que é em relação a essa ideia do conceito que o Gustavo trouxe, que eu acho importante, isso definiu qual é o conceito do conceito, né? Que eu acho que é um ponto que a gente vai ter que passar, que eu acho que é um ponto extremamente importante, até porque uma das minhas hipóteses aqui é que o trabalho do psicanalista caminha justamente assim por um desenvolvimento, entre aspas, de uma habilidade de pensar com conceitos, né? Aquilo que você escuta na clínica, que a gente está para desenvolver ainda. Me parece que o conceito no Lacan é tributário do Platão, assim como a concepção de ciência do Lacan é tributária do Platão, em parte, né? A de ciência do Platão, do Poiré, né? Isso a gente está discutindo no outro grupo, mas eu acho que o Platão tem muita... Desde o Seminário 1 ele vai citando Platão, e ele articula a questão do conceito com textos do Platão. Eu acho com Hegel também, que ele vai dizer o conceito é o tempo, né? No texto da discussão também lá do Seminário 1 ou 2 do Santo Agostinho também ele vai tratar um pouco disso. Mas eu acho que é algo que a gente vai ter que pensar. Mas já tem-se um pensamento no Lacan, algo já dá para extrair do Lacan, que ele fala desde do início, é que o conceito sempre, para ele, é anterior à experiência, né? O conceito gera coisa, então o conceito vai ser sempre anterior. Então, assim, é algo que a gente está pensando, assim, não é algo definido, é algo que a gente, como é um grupo de pesquisa, é um work in progress aí. Mas eu acho que isso que o Gustavo falou tem razão, a gente vai ter que passar por essa tentativa de, pelo menos, definir um pouco o que é o conceito, né? Para o conceito, já no Seminário 1, eu trago o conceito como ferramenta, assim, me parece. Que é onde ele articula com o Platão, né? Uma espécie de ferramenta, né? Que ele vai comparar, sei lá, para desmembrar um animal, a gente usa uma faca, né? Para o Lacan, nossa ferramenta seria o conceito, né? E aí a questão da técnica, por mais que o Lacan tenha criticado, né, acho que ele fez uma crítica muito grande e o tema da técnica dentro da psicanálise ficou relegado a algo que não se pode nem falar, quase, né, assim, virou um tabu. Eu acho que tem técnica. Eu não acho que tem como. Não é que não tenha técnica. Eu acho que a gente não tem que debater a técnica, né? Eu acho que um dos pontos que a gente quer chegar nesse grupo é isso, assim, né? O que é essa técnica, né? É um pouco essa conexão da teoria com a prática, né? Qual que é a técnica que a gente utiliza a partir dos conceitos, né? Assim, considerando os conceitos, as premissas, né? As teses, mas a partir desses conceitos, né? Assim, porque eles vão se revelar na clínica do ponto de vista técnico, né? O que você faz com eles? Eu fico pensando, né? Já é o que a gente está pensando. Inclusive, a gente vai começar a introduzir umas discussões de casos aqui no grupo para a gente poder tentar pensar essa dimensão mais técnica da aplicação conceitual, de como pensar o caso a partir dos conceitos que a gente foi elaborando aqui, né, no grupo. Foi elaborando, assim, a partir do texto do Lacan, né? Depois que a gente terminar de ler essa primeira parte, fala vazia, fala plena, a gente já vai tentar pegar alguns conceitos ali, algumas teses, e para pensar o caso, né, que a gente vai trazer. Mas o que eu consigo pensar até o momento é isso, dessas colocações que vocês fizeram. Fala, Fantas. Só complementar, já está finalizando. Uhum. Assim, observa a dificuldade que... Eu acho que o problema não é nem muito nosso, assim, sabe? A decisão é nossa mesmo, nós estamos lascados com esse negócio. Mas como que o Lacan dificultou tanto ser parte do Platão? Mas depois ele vai desdobrando para outros autores também, assim. Então, assim, vai ficar muito difícil de delimitar. Às vezes ele vai fazer uso da definição de conceito partindo da literatura, entende? Ele vai citar o Lewis Carroll, ele vai citar o Joyce, vai citar uma série de outra galera, o Rimbaud, vai citar uma série de outra galera, o próprio Edgar Allan Poe. Aí depois ele parte para alguns autores da lógica matemática para trazer definição de conceito. Eu lembro dele falar isso no ensino, assim. Então, assim, a gente está no início, né? Função e campo, seminário 1 e 2 e tal, está partindo desses autores aí, como você comentou. Então, assim, é um desafio fica muito difícil realmente o nosso trabalho aqui,
né? Para a gente poder. É. Aí o Pique, né? Aí eu acho que o Pique ele meio que dá a bússola, assim, de alguma maneira, como se fosse o que converge com o Pique, né? Para não sair tão fora e a gente entrar realmente no sexo dos anjos, que é irresolvível isso, lascou, né? Uma outra coisa que o Lacan, desde ali de 1950, meados de 50 ali, ele tinha um grupo que ele seguiu até o fim com epistemólogos, filósofos da ciência. Ele tinha um grupo particular, né, com essa galera. Então, assim, o debate também... Pode falar. Não, assim, ele fazia parte também da Sociedade Francesa de Filosofia. Isso aí. Ele acompanhava o grupo, ele tem as falas dele no grupo. Isso aí, exatamente. Então, assim, lembra que ele veio lá do grupo de surrealistas, né, com os poetas e tudo, que ele cita também em alguns seminários finais. Assim, é um desafio muito difícil, cara, para nós. Então, a gente vai chegar com isso. Tem um, não sei se você já viu, não vou achar aqui. Espera que eu vou pegar aqui. E só uma coisinha enquanto isso, assim, o quanto que é importante a gente diferenciar, pessoal, o que é fala, o que é vociferação, o que é discurso, o que é o dizer, são coisas totalmente diferentes do Lacan também. Não são a mesma coisa. Não são sinônimos, não são. Assim. Isso a gente vai fazendo aos poucos, conforme a gente for avançando nos textos, né? Ah, então ótimo. Isso aí. Pra gente... É que a gente está tentando se atentar a esse momento, vamos dizer, histórico aí da elaboração dele, né? Para não cair nisso de abrir tanto que se perde, né? Mas esse livro aqui, ó, tá vendo? Do Dunker, de um pessoal. Sim, muito conhecido. Sim. Tem uma parte aqui que ele fala, cadê? Esse é da análise de discurso, não é? Da perspectiva, da análise de discurso, isso aí. Exatamente. Tem um capítulo aqui que eu perdi. Leitura, interpretação e comentário. O Dunker vai falar exatamente disso que você está falando, assim, dessa complexidade. O quanto é difícil ler o Lacan e recuperar o Lacan. Eu acho, não só desse ponto de vista conceitual, ele vai falar do método, porque o Lacan usou métodos muito diversos e múltiplos. Ele utilizou vários métodos entrecruzados, e em vários momentos da obra ele vai alterando os métodos. Então, assim, vai ficando muito difícil, às vezes, de analisar e de entender por conta desses entrecruzamentos que ele vai fazendo, tanto teórico quanto metodológico. Então, assim, é um problema para todo mundo que estuda o Lacan, né? Quer ver? Tanto que tem uma passagem no seminário que ele fala assim, olha, teve coisas que eu li, teve coisas que eu não li. Tudo que eu li eu me servi e o resto eu descartei. E numa outra passagem ele mesmo se coloca dentro do estilo barroco. Então tá aí o Belzão, assim, sabe? Então, aí o que a gente tem pensado também, que eu acho que é legal de falar, assim, né? Para também não cair nisso que você estava falando do sexo dos anjos, né? Tem um autor... de novo, cadê? Bendito. Que essa aí é a parte mais metodológica, a gente está tentando elaborar, assim, é work in progress, a gente vai tentando elaborar conforme a gente vai fazendo. Mas é no sentido de fazer um recorte, né? Porque não vai dar conta de tudo mesmo, vão ter coisas que vão ficar de fora, a leitura vai ser parcial, vai ser falha, né? Isso já está dado desde o começo. Ela é bastante orientada pelo PIC, então o PIC ajuda a gente a fazer recortes, então assim, tem coisas que a gente deixa de fora, inclusive poderia contradizer uma certa leitura que a gente está fazendo, né? Mas não tem outro jeito, né? Tem que fazer escolhas aí. Nesse livro aqui, ó, não sei se você já viu, Uma genealogia do autor, a emergência e funcionamento da autoria moderna. Ele é filósofo, né, o autor, ele chama Marco Antônio Souza Alves, e ele vai fazer uma análise da emergência dessa noção de autoria, só que moderna, né, como autor individual, proprietário da obra, dono do conceito. Ele vai mostrar como que isso foi construído, que nem sempre foi assim. A partir daquele texto do Foucault, o que é um autor, que inclusive o Lacan estava lá no dia da conferência do que é um autor,
que nesse texto Foucault vai explicar o que é o retorno a, né? O que esse projeto epistemológico de retorno a um autor, que não era só Lacan que fazia, Althusser fazia, outros autores fizeram. E o Lacan vai dizer, é isso aí que eu faço com Freud, né? Que é bastante interessante para quem quiser entender o que de fato é esse retorno a. Mas nesse texto aqui, na apresentação, ele vai propor um trabalho com o texto do Foucault que não é um trabalho de leitor, mas é um trabalho de utilizador. Então, assim, ele não vai ler, ele não se coloca como um intérprete, o comentador do Foucault, no sentido de ficar explicando quais são os conceitos, de onde os conceitos vêm, por que escolheu esses conceitos, mas como utilizador, ele vai recuperar os conceitos do Foucault como ferramentas para pensar a questão que ele está tentando trabalhar aqui, que é como se criou essa ideia do indivíduo, do autor moderno. E a gente está tentando pensar, escrever, elaborar uma metodologia para esse grupo, mais ou menos nessa direção, assim. Claro que a gente vai fazer essa contextualização, essa investigação, tentar situar os conceitos, mas não vai ser nosso objetivo esse, né? Assim, nosso objetivo seria mais tentar recuperar os conceitos, as teses, as ideias do Lacan, mesmo a dimensão metodológica, se a gente conseguir, e pensar como isso pode nos servir, desse ponto do utilizador, para responder essa questão como trabalho psicanalista, né? Aí, tanto do ponto de vista teórico quanto prático. A gente seria mais uma posição mais utilitarista, né? Assim, usar o que o Lacan trouxe, aqui ele vai dizer da obra do Foucault como uma caixa de ferramentas, né? Isso é uma proposta do Foucault. Foucault mesmo propõe que se usasse a obra dele assim. Lacan não. Lacan, pelo menos nesse início, ele tem uma posição muito essa de leitor, intérprete, comentador, recuperar o sentido, a verdade no Freud, etc. Não seria a nossa posição. A gente não quer recuperar a verdade no Lacan, em referência a outras verdades, né? Fazer a leitura correta em diferenciar outras leituras, que é uma coisa que a Paula faz. Mas não é algo que a gente quer fazer. Então, assim, no grupo, a gente queria mais tentar usar as ideias e os conceitos como ferramentas, né? O Lacan mesmo propõe os conceitos como ferramentas. Então, usar isso como ferramenta para pensar o nosso trabalho, né? Aí eu acho que a gente chega mais perto de uma parte técnica, né? Pode ter seus problemas, né? Claro. Mas que, inclusive, o autor aponta aqui que isso produz deturpações, pode produzir imprecisões, mas ele vai dizer que isso permite um avanço na pesquisa. Que às vezes eu sinto que se a gente fica só tentando, que é uma parte importante da pesquisa, né? Mas eu acho que dentro dessa pesquisa que a gente está fazendo, eu acho que se a gente ficar só tentando comentar, interpretar, a gente não vai avançar com a questão. Então, a gente está tentando passar dessa posição de leitor para uma posição mais de utilizador dos conceitos, né? E aí vamos ver no que vai dar, né? Por isso a gente pensou, inclusive, em introduzir os casos, né? Começar, então, como é que a gente utiliza, então? Tá, tem esse conceito aqui, tem essa tese aqui, né? Funciona, não funciona para analisar o caso? Vamos analisar aqui para ver. Vamos pensando nisso. É aquilo que eu comentei no outro encontro, isso eu já ouvi de outros colegas assim mesmo. Só quis frisar um pouco essa coisa de algumas diferenças possíveis entre fala, discurso, vociferação e outras coisas, de eu escutar de colegas, e que não sei como é que vocês pensam isso também, mas fica essas indagações, porque se trata do trabalho do analista, e aí? É possível uma análise com pessoas pessoas surdas e mudas, né, com deficiência auditiva e fonológica? Eu já escutei que não. Isso é cair no sensorial. Entende? É confundir o que é o significante, o discurso, e colocar no campo da palavra verbal. Isso é uma confusão. Isso faz o quê? A gente fecha, né, uma série de públicos. Entende como que determina o trabalho ou não de um psicanalista para ser possível? E a gente encontra no próprio Lacan ele dizendo que é possível uma análise com pessoas surdas e mudas. Há passagens do Lacan falando disso. Então, tá entendendo aí? Esse belzão? Vai lá. Sim. Gabriel, ainda posso fazer uma pergunta a você? Pode. Aí a gente encerra, tá? Será que essa crítica que a Paula está propondo, através da elaboração que vocês fizeram naquele PDF do grupo, a respeito da técnica, tem mais a ver com uma técnica ou um ferramental, eu vou aproximar, como você mesmo fez, descontextualizada de seu
de suas noções teóricas, na medida em Eu que acho. se o conceito é o tempo, pegar aqui o que o Lacan trabalha do Hegel, é o tempo da coisa, que trabalha no seminário 1, talvez abra-se esse espaço para que o uso ferramental pela via dos conceitos tenha que se haver com a dimensão do tempo, né? Uhum. Eu acho. Não cronológico, claro, não necessariamente, mas dessa articulação teórica possível num determinado contexto Uhum. histórico, por que não? Sociopolítico. Eu acho que histórico, sociopolítico, também particular ali da sessão, do caso da sessão, né? Eu acho que a questão não é a técnica em si, eu acho que a questão é ela descontextualizada de uma elaboração teórica. A técnica pela técnica, como se existisse uma pura técnica. Tem uma carta do Althusser, eu já falei dessa carta, né? Falei da carta do Althusser, que ele faz esse comentário, assim. Para mim fez sentido pensar. Que a crítica é uma crítica que se pressupõe pura, sem teoria, né? Eu acho que seria isso, a crítica, mas não a técnica em si. Até porque, como foi o Wanderson, foi você que falou do mito individual do neurótico, não existe só uma definição de técnica, né? Eu acho que aí uma técnica pura, sem teoria, seria mais um tecnicismo, né? Mas eu estava pesquisando isso também, estava lendo um artigo que vai falar da técnica, né, nos gregos, né? Eu preciso investigar isso melhor, mas assim, que é justa. Aí a técnica lá não se desarticula da episteme, né? É uma técnica que não se desarticula da teoria. Não é uma técnica pura. Então, assim, é uma técnica articulada com a episteme, seria uma técnica articulada com o conceito, com a teoria, né? Não é aí por cima da arte, né? Mas a arte num outro sentido do que a arte, né? Que a gente, no sentido vulgar. Mas eu acho que a ideia é essa, assim. É a técnica, a crítica é a técnica descontextualizada teoricamente. É uma técnica que ignora o seu conceito, né? Ou que pretende ignorar, porque se você for pensar de fato naquele texto do Bruce Fink, por mais que ele diga que ele não vai usar teoria, você consegue extrair uma teoria facilmente ali das proposições técnicas que ele está fazendo. Ainda que a gente possa considerar que não é uma boa teoria, que é uma teoria ruim, que é uma teoria que não está articulada à psicanálise, né? Pode ser articulada a uma ideia, a teorias, entre as moralistas, etc. Mas você viu aí, Gabriel, que 25. eu coloquei? Que assim, então não há um universal em jogo? E a questão da formalização do Matema não seria essa tentativa também do universal, sabe? Porque isso cai na Nossa, técnica. Tá cai. entendendo? No 25, quando ele fala de técnica, a psicanálise como técnica, ele fala técnica retórica. Talvez a retórica seja um bom objeto de pesquisa também, né? Principalmente remetendo aos gregos, como você estava falando, Gabriel. Entender, porque foi muito criticada à época por quem buscava a episteme, vamos dizer assim, né? Por Platão, principalmente por Platão, menos por Aristóteles, que atribui uma função moral à retórica, desde que ela esteja dentro dos parâmetros da cidade, né? Enfim. Uhum. E, por outro lado, os sofistas. E aí, essa discussão seria até mais interessante de entender. O que é que vai dar nesse nível da episteme e da técnica, né? Relação Uhum. teoria e prática numa aposta da psicanálise como praxis, né? Uhum. Sim. Acho que assim, a gente vai ter que. Vamos vendo, né? O que vai dar. Não? Ivan, essa questão da formalização é outra questão, também não sei, né? Não sei nem te responder isso. Para que vai essa ideia de uma formalização universal, né? Quase que uma. Não sei, nossa. Aí já. Então a gente cai na coisa assim, então o desejo do analista é o universal, né? Essa marca aí que a gente encontra, Nossa. problemático isso, né? Não é problemático? Sim, problemático. Essa Ou ideia de então o que era formalização antes a universal. questão do setting, sabe? Não, uma análise só era possível no setting, né? Era ali, né? Muitos problemas, né?
Mas é isso, gente. Então tá bom por hoje. Então semana que vem a gente segue com a índice, o fala, o item do fala vazio e fala pleno. Bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Jéssica, pela apresentação. Até semana que vem. Pessoal, até semana que vem. Obrigada.